Pessoal, tudo bem? Hoje é aniversário do meu filho primogênito, o Mateus, 9 aninhos, né. A gente tem que aprender a celebrar os momentos mais importantes da nossa vida. Nossos filhos, nossa família, nossa comunhão com Deus, por aí vai. Então hoje é um dia muito especial aqui para nossa casa. Nesse dia eu vou fazer um comentário com vocês, dia 1º de junho de 2024, um comentário rápido com vocês, não vou estender o papo, recuperando-me ainda de um resfriado, sei lá o que que é. Estou me recuperando, então às vezes eu vou dar uma tossida, um pigarro aqui, mas nada demais. Falar sobre o que eles abriram de precedente nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. A decisão da Corte de Nova York, do Tribunal de Nova York, a decisão do júri sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, vai ter um efeito colateral significativo. Preste atenção numa coisa aqui comigo. Qual é o primeiro efeito colateral? Isso já está sendo visto. Doações e engajamento para o Trump como nunca antes. Então, o Trump fica mais popular. O Trump, apesar de eu comentei com vocês ontem que a estratégia é utilizar a mídia para pegar a expressão criminoso condenado, criminoso condenado, criminoso condenado. Lembra? Fascista, 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 anti-imigrante, um perigo para nossa democracia, the danger of democracy, the danger, the danger, the danger. A mídia fez isso em 2020, o tempo inteiro, blá, 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 até que a opinião pública caiu. Só que agora é diferente. É diferente porque os crimes que ele foi condenado e o júri, o estado em que ele foi condenado, o crime em si foi muito trivial. Então, o jurista já falava: olha, isso aqui não vai dar em nada, isso é viciado, é um processo viciado, não é legal, não vai abrir um precedente muito ruim para o sistema de justiça dos Estados Unidos, por uma questão política, eles vão ferir a justiça, então vai ficar muito ruim, e aconteceu. Então, aquele sorriso do Joe Biden ontem, quando perguntado se o Trump falou, a repórter perguntou: o Trump falou que ele é um prisioneiro político, isso é uma vergonha para o país, que o senhor está envolvido, o Biden só olha e dá aquele sorriso malicioso, dizendo: realmente, eu estou envolvido, estou super feliz. Então, apesar da mídia pegar isso como um troféu, até a mídia nacional, você vê, olha, como isso é importante, que a mídia nacional está falando: o Trump é um condenado tentando ser presidente, ou aqui no Brasil um condenado virou presidente. Então, a mídia faz sempre esse jogo duplo, né? Mas vamos lá. O interessante, eu vou falar de Brasil também, calma aí. O interessante é que isso tem duas situações, três situações. A primeira, descredibiliza o sistema de justiça norte-americano. É a primeira vez na história que um ex-presidente é condenado num estado que é seu opositor. Então, em termos de nação, de segurança jurídica, em um crime trivial, gera uma insegurança muito grande. Vou explicar para você. Os empresários, os bilionários, os investidores vão pensar duas vezes em antes de ir para Nova York, antes de investir em Nova York. De todas as acusações que o Trump foi condenado, agora os empresários, e eu estou lendo alguns sites dos Estados Unidos, blogs, caderno de opinião e por aí vai, e de modo geral eles falam assim: olha, agora o empresariado vai ficar com o pé atrás. O estado de Nova York estava mal há muitos anos, o estado democrata de Nova York está mal, muito mal financeiramente, ficará pior ainda. Pior ainda. Porque o cara vai pensar duas vezes. Olha, há um precedente aqui do empresário ser condenado em coisas triviais, que ele resolveria com acordos. E agora o cara vai ser condenado criminalmente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu estou lendo aqui alguns, por exemplo, eu li um artigo de opinião no Zero Edge, fala assim: uma pessoa que votou em 2016 na Hillary Clinton, um democrata, né, votou na Hillary Clinton, doou para a campanha dos democratas historicamente, falou assim: ó, acabei de doar $300 mil para o Trump, e vou te explicar por quê. Então um democrata, isso aqui eu estou pegando um caso de um democrata que ontem fez uma doação de $300 mil para o Donald Trump, que já arrecadou $52 milhões em 2 dias. A campanha do Trump arrecadou $52 milhões. Então vejam, um democrata, que ele está dizendo o quê? O que estão fazendo com o ex-presidente é terrível. Palavras de um esquerdista, que sempre votou na esquerda. E no artigo diz assim, ele fala assim: olha, eu sempre tive medo
do vilanismo Trump, do vilão que era o Trump pintado pela mídia. Mas vejo que o grande vilão é a extrema esquerda. E os democratas hoje são grandes vilões da democracia. A democracia se tornou só uma expressão na boca. Porque, na realidade, quando eles estão no poder, eles ferem a democracia para aniquilar do jogo público e político seus opositores. E isso fere a liberdade de expressão. Essa doação de $300 mil de um democrata, de uma pessoa que sempre votou no Democratas, sempre financiou o Partido Democrata, prova que o tiro saiu pela culatra. A outra coisa é que eles abriram a porta do inferno para eles mesmos. Por quê? Se um ex-presidente foi julgado em um estado democrata, foi julgado de modo por viés político, foi condenado e vão fazer um estardalhaço, significa que todos os outros presidentes agora estão desesperados. Porque significa que o Obama pode ter um processo contra ele em qualquer outra corte de outro estado. O Biden, quando sair, que está com o rabo preso, ele e a família toda, inclusive o filho, com seus negócios escusos, esse cara tá lascado. Ele já tá com um pezinho quase passando para o além. Mas quando ele deixar a Casa Branca, este ano, ele pode enfrentar também o uso político do sistema de justiça contra o opositor político, provar da mesma moeda. Então, significa que qualquer outro parlamentar, que qualquer outro político pode sofrer o que o Trump está sofrendo. E aí nós vamos ver o que venho falando com vocês há um tempo, que é a juristocracia. Não há mais democracia. Há o uso da justiça para impor uma ideia política a fim de avançar uma agenda. Então, o modo como Nova York permitiu ser cooptada pela política, estou falando justiça de Nova York, ser cooptada pela política para ferir um opositor no campo político e ideológico, abriu precedente para uma bagunça nos Estados Unidos, que sempre foi considerado um exemplo de justiça e democracia, tá me entendendo isso? E é muito semelhante ao Brasil. Agora, no Brasil, a Suprema Corte prende indivíduos sem foro. O juiz da Suprema Corte do Brasil prende um indivíduo suspeito de ameaçar a sua família, mas o indivíduo não tem foro. Não há processo ainda, é um suspeito. Ele ameaçou, mas tem polícia civil para investigar. Ele não tem foro. E o juiz é a vítima, o mesmo juiz não pode abrir o processo, tampouco pode julgar, porque é um conflito de interesse. Então, o que vocês estão vendo lá, vocês estão assim, mas está acontecendo aqui. É a tal da juristocracia. Tem o legislativo, tem os representantes do povo que aprovam uma lei ou derrubam um decreto de acordo com o interesse do povo e vai à justiça e mantém o desejo do executivo. E dá uma ordem sobre legalização das drogas, sobre aborto, sobre qualquer outra coisa. Então é a juristocracia. Isso daqui é abrir a porta do inferno. Então o que está acontecendo nos Estados Unidos, prestem atenção, isso não vai impedir, a priori, segundo a minha leitura, não vai impedir o Trump de ser eleito. Isso vai abrir a porta para mais tirania e para mais bagunça jurídica, para avançar essa ideia globalista da juristocracia. Então, o que não conseguiram com as revoluções do proletariado, com as ditaduras, o que não conseguiram com o globalismo estrito sensu, eles vão conseguir através da juristocracia. As imposições mais arbitrárias e absurdas, alegando que estes iluminados de cortes supremas, no caso dos Estados Unidos, os estados têm as suas supremas cortes, têm seus juízes, seus tribunais, que têm autonomia, ou a Corte Federal, eles vão impor as suas ideias, seus ideais, suas agendas. Agora, tem um detalhe. Eu li alguns outros artigos de comentaristas políticos dos Estados Unidos falando assim, o Trump tem que recorrer à Suprema Corte como se fosse a última coisa de sua vida. Então, recorrendo à Suprema Corte pode ter uma reversão, pode ser anulado, né, a Suprema Corte ser anulado e criar uma briga nacional assim, generalizada, porque a Suprema Corte iria intervir em uma decisão de um Estado, na autonomia de um Estado. Isso é outra bagunça que os Estados Unidos foram empurrados. Mas deixa eu falar sobre uma outra coisa aqui com vocês.
Há 3 dias atrás, o presidente do Brasil, por pirraça ideológica, né, retirou o embaixador do Brasil de Israel, o embaixador do Brasil em Israel, ele retirou em caráter definitivo. Ou seja, o Brasil está sem um embaixador em Israel. Isso para fazer pressão, isso para posicionar o Brasil ainda mais com os regimes totalitários. Isso foi sem precedentes na história. A primeira vez na história que isso acontece. Para dar um recado a Israel e para continuar sendo elogiado pelas lideranças do Hamas. O governo brasileiro fez isso. Só que eu não comentei sobre esse fato porque eu decidi fazer um outro comentário agora. No dia de ontem, o Brasil decidiu também abrir a porta do inferno. Eu vou mostrar para vocês por quê, vou falar para vocês por quê. No dia de ontem, algumas horas atrás, no dia de ontem, a OMS, na sua conferência anual, estava fazendo uma votação para poder condenar Israel, exigindo que Israel parasse os crimes de guerra, alegando crimes de guerra. Os danos às instalações públicas de Gaza, aos hospitais de Gaza, a falta de abastecimento alimentar, acesso à água e etc., ali em Gaza. E era um documento condenando Israel. Só que esse documento, ele era encabeçado por alguns países. E esses países, vou falar para você quais países: Rússia, Argélia, Colômbia, Cuba, Venezuela, Irã, Nicarágua e China. Então, estes países estavam redigindo um documento, uma resolução para condenar Israel e exigir que Israel pare imediatamente as ações em Gaza, alegando crimes contra a humanidade e tudo mais. Esses países, olha só: Rússia, Colômbia, Cuba, Venezuela, Irã, Nicarágua e China. O que há de comum entre esses países? Percebeu? Ok. O Brasil está no eixo desses países aí. Está de mão dadas. Só que isso é tão antagônico, e a esquerda, ela lida muito bem com o antagonismo, né, com a hipocrisia, porque eles vomitam virtude. Vomitam virtude, defesa à vida, defesa ao direito da mulher, a democracia e tudo mais. Mas para tais objetivos, eles ferem a democracia, eles ferem o direito da mulher, eles ferem a liberdade, ferem tudo. Pois agora é o seguinte: nesta resolução da OMS contra Israel fez um aditivo. Israel alterou o texto pedindo para que, já que eles estão defendendo a vida em Gaza, contra Israel, alegando crimes contra a humanidade, Israel pediu para que, neste documento, nesta resolução, fosse exigido que o Hamas libertasse mais de 120 ou 150 reféns que são prisioneiros do Hamas. Israel falou o seguinte: ok, na defesa da vida, vamos fazer o seguinte: Israel está disposto a um cessar-fogo. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos está apreciando o documento de Israel para um cessar-fogo no dia de hoje. O Biden está apreciando esse documento de Israel. E o Netanyahu também com seu gabinete, embora tenha falado que não há um cessar-fogo aparente. Né? Aparentemente não há cessar-fogo, mas ele está apreciando um documento, tanto os Estados Unidos quanto Israel, para esses termos. Né? E as autoridades do Hamas que estão... os cabeças desse grupo terrorista que estão no Egito e também no Catar. Mas vejam, Israel fez o seguinte: olha, já que esse grupo aí que o Brasil está fazendo parte, Cuba, só regime democrático, só regime garantista, só liberdade, só democracia, respeito à vida, liberdade de imprensa, né? Maravilha. Faz o seguinte, põe nesse documento aí da OMS, põe aí, que o Hamas é obrigado a libertar os reféns, que estão há meses presos lá em Gaza. Estão presos. Quem sabe não estão escondidos em túneis debaixo dos hospitais da ONU, dos prédios da ONU, como agora mais um túnel foi descoberto debaixo de um hospital da ONU. Um soldado israelense ficou ferido numa mina, numa armadilha, numa mina, em um hospital da ONU, provando que a ONU, os prédios da ONU eram utilizados como escudo, como bases, como brigadas dos terroristas. Sabe o que o governo brasileiro fez nesse documento? Que Israel pedia a libertação dos reféns. O governo brasileiro votou contra a libertação
dos prisioneiros israelenses. Fez isso. Bom, nós estamos defendendo a vida, mas não são vidas de judeus. Nós estamos defendendo a democracia, mas não é a democracia de opositores políticos. Nós estamos defendendo a liberdade de expressão, mas não é a liberdade de expressão dos meus opositores. É a minha liberdade de expressão, é o meu direito de falar. Não, eu sou contra o sigilo. Na campanha, contra o sigilo. Tá botando sigilo em tudo, agora até os Correios não divulgam mais o seu balanço. Por quê? Os Correios estão com um rombo de quase 1 bilhão. Mais de 800 milhões de reais o Correio está em prejuízo. Aí o que o governo faz? Vai lá e bota sigilo nas contas do Correio para ficar quietinho. Aí as pessoas caem na ladainha, nesse vômito de virtude, que eles estão falando que é virtude, são virtuosos, mas é vômito, porque na essência eles escondem uma tirania. Então, os caras estão abrindo a porta do inferno, seja lá nos Estados Unidos ou aqui. O modo como o Brasil está posicionado agora, alinhado com Argélia, com China, com Rússia, com Nicarágua, Venezuela, Cuba, e abandonando qualquer eixo democrático, mas estão fazendo isso em nome do amor, da garantia da vida, ainda que proíbam os reféns israelenses de voltarem para casa. Mas estão fazendo isso em nome do amor. Estão me entendendo? Bom, eram esses comentários que eu gostaria de fazer. Espero que tenha contribuído para o seu crescimento. Reforço a vocês o bônus que eu estou dando para todos vocês que querem fazer parte lá do Abaplay, 30% de desconto até terça-feira. É só você clicar no link que está aqui embaixo e colocar o código do cupom que eu deixo aqui para vocês, tá bom? 30% e você desbloqueia tudo, os filmes, documentários, séries, o aplicativo de TV, tudo, tá bom? Um abraço, até mais.